Meu nome é Alan da Rosa, eu escrevo, sou angoleiro, discípulo de mestre Marrom, sou pesquisador e a minha responsa, minha dádiva, minha busca é oferecer perguntas, oferecer dúvidas saborosas para minha gente conseguir ser gente. É dificílimo definir o que seja jazz, para mim. É como um poema. A gente consegue dizer o que não é um poema, mas talvez seja muito difícil dizer o que é um poema. Eu poderia pensar ele sonoramente, apenas, que foi o que a maior parte da crítica branca fez, tentou fazer e sequer resvalou na pulsação do jazz. De se diferenciar, de se afirmar. É uma busca estilística de, ao mesmo tempo que lida com uma base sonora ancestral, milenar mesmo, você também lida com o que é moderno do mundão, que é a eletricidade, influência europeia. Não consigo pensar em jazz sem pensar em africania. Não consigo. Acho que jazz é luta, prazer, traquinagem, invenção e muita sensibilidade. O jazz chegou para mim num programa que passava sexta e sábado à noite. Adentrava a madrugada e era um momento que eu ia para a cozinha e ficava escrevendo no caderno, mexendo na sintonia, chapando, procurando, às vezes, ouvir uma rádio de outra cidade que aparecia ali num milímetrozinho da frequência. Depois, nas andanças, aí fui conhecer os maloqueiros que faz jazz, o Conde Favela, são meus amigos, do Zaire, Mauá. O Edson Ike, trompetista, fez as ilustrações de trabalhos meus, como esse daqui, e me fascinando com os estilistas que são os pilares do jazz. O Hermeto Pascoal tem uma frase muito bacana que diz que lá nos Estados Unidos eles acham que existe jazz e o restante de música mirabolante é world music. E se você pegar princípios do jazz, estilísticos mesmo, você vai achar em outras musicalidades aí do Caribe, do Brasil. Mas ao mesmo tempo existe, a meu ver, uma gamela que define o que entra ali é jazz. Dependendo da forma como apresenta, pesquisa sonora, o que faz com uma base rítmica do blues e o que transforma, como que lida com a rigidez do improviso. Tanto que as fases que eu mais gosto do jazz, musicalmente falando, que são do final dos anos 50, para o que adentra anos 60 e um pouco dos anos 70, são revoltas com o que ia se padronizando como jazz. Então são gerações que olham para os antepassados próximos e que questionam o que surge miraculoso e vai se tornando estandardizado. E ele não é um jazz como aquele do início, para se dançar. Ele é um jazz que você pode dançar se quiser, mas é um jazz para você ouvir, talvez captando a diferença das linhas, das teias, os diálogos. Aí a gente entra em cada escola de jazz, ou de cada época, ou de cada instrumentista, e que continua me magnetizando. O jazz, eu creio que ele mama no blues. E o blues vem de uma fonte, a meu ver, marcante da musicalidade do oeste africano. Você vê isso nos cantos, você vê isso na divisão rítmica. É um canto que está entranhado no dia a dia, entranhado na horta, entranhado no esforço, entranhado no suor. E é muito bacana como isso, a meu ver, fica no jazz, e aí ele se relaciona com um monte de poéticas e de estéticas da diáspora, das Américas pretas, que é outra moral. Não é uma moral da culpa, não é uma moral do martírio. Por exemplo, foi muito importante para esses caras dialogar com outras pessoas negras. Os sindicatos dos ferroviários lá nos Estados Unidos, eles eram dominados por pessoas negras nessa virada aí moderna. Isso ajudou muito as pessoas poderem se locomover. O Amiri Baraka, que é o cara que eu mais gosto de ler sobre jazz, ele dizia que o jazz, durante muito tempo, para uma certa classe média negra, tô falando dos Estados Unidos, né?
classe média negra em São Paulo no começo do século XX era quem comia 2 vezes por dia. Então pensar o que é burguesia, o que é poder, dinheiro nos Estados Unidos, pensar Brasil é importante. Tudo que eu falar aqui sobre jazz, os meus erros, minhas dúvidas, eles precisam passar por esse filtro. Então nós estamos falando de uma sociedade muito diferente. Algumas coisas de lá servem para explicar tintim por tintim o que pega aqui, e outras não. Então esses caras se entregaram de formas diferentes para o moderno, para esse mundo, século XX, eletricidade, cassino, fim de semana no parque. E outros falaram, vamos chapar. Jazz, madrugada, drogas. E outros falaram jazz, slam, firmeza permanente. Isso é ruim, porque esses estereótipos, eles não deram conta de pessoas que procuraram elaborar sua linguagem. Inclusive mataram muita gente. Tem um jazzeiro que eu gosto muito, iria gostar muito mais se ele não tivesse morrido tão cedo, que é o Eric Dolphy. Tocou com essas turmas aí, Sonny Rollins, e ele com 36 anos morre em Berlim. Ele era diabético e ele passa mal na rua, tá com seu instrumento, com aquela cara de bebop, que era aquele oclinho, aquela barbichinha. E como os caras dos Estados Unidos tocavam muito lá na Alemanha, na Europa, os caras já reconheceram ele como jazzeiro. Quando ele passa mal na rua, falam, é junkie, tá tendo overdose, jogam ele no hospital, ministram o que ministravam para quem eles consideravam que era drogado, e ele morre por ser diabético e por ser emoldurado daquela forma. Pensar em diáspora é muito parecido o buraco que esses caras estavam. Uns cavando, outros pulando, mas era um buraco. E aí tem hora que nasce flor, tem hora que nasce cadáver. E eu sinto que o jazz lidou com isso. Sinto. Sente. Quando tu ouve a música, como que o cara apresenta dissonâncias, como que alguns caras conseguiram inovar nos percussivos. Os caras que colocam a bateria africanamente para expressar camadas melódicas, como tambores. Porque a gente precisa se limpar de um prisma ocidental, um prisma muito branco, que foi criado na crítica sobre artes negras. É muito limitado, porque não compreende a atitude que gera a música. E muitas vezes subestima a música que não contempla as suas prioridades na harmonia. E esses jazzeiros, Thelonious Monk, o cara esmiuçava, dominava princípios harmônicos das músicas, mas não só. É o que falaram do Jorge Ben, né? Quem elogiava o Jorge Ben até dizia isso. É intuitivo, ele não sabe nada de música, é força bruta, não tem pensamento harmônico, é rítmico. Isso quando elogiava. E você tem uma sensibilidade harmônica. Eu sinto que existe essa busca pelo estilo. Isso talvez seria um pilar, não para definir jazz, mas para pensar como um pilar dessa casa jazz, que é a estilização e a invenção. A música negra sempre teve um pensamento voltado para a eternidade. Sobre considerar o jazz como uma expressão ou uma manifestação cultural africana em diáspora, eu creio que é uma forma elementar para se considerar o jazz. E ao mesmo tempo ela não dá conta do que acontece depois que as pessoas atravessam o Oceano Atlântico e lidam com outras vivências. Então é fundamental e talvez insuficiente. Já tem uma contradição aí, tem uma encruzilhada sonora. Você percebe isso na musicalidade, você percebe isso em umas ondulações, você percebe isso quando você ouve uma trinca de saxofones, ou num mesmo saxofone, como no Coltrane, ou na obra do Sun Ra, você vê várias linhas partindo do mesmo instrumento. Isso não é tão simples. Talvez isso que nos magnetiza. Ritmo é quase alguém que, se não vier, a gente faz música. Ritmo, diante da melodia ou da harmonia, para essa concepção musical europeia, é um primo. A gente tem um mestre, Fernando Alabé, do Bloco Iluinã,
e ele ensina muito bem que samba, afoxé, não é ritmo, é balanço. Ritmo você pode ir numa firma como a que eu trabalhava, 2 anos fazendo cabeça de fio, você vai ter um ritmo de produção. Pé, pom, pé, clac, pé, pom, pé, clac. Tem um ritmo ali. Não necessariamente você tem balanço. A gente pode colocar instrumentos novinhos, tinindo, cintilantes, na mão de uma turma e ensinar. Quando o relógio estiver aqui, você bate na ponta. Quando o relógio estiver aqui, você bate no meio. Você tem uma lógica rítmica. Às vezes marcial, às vezes para fazer base de uma expressão que quer mesmo o que chama de riqueza melódica e harmônica. Só que o ritmo é muito mais do que marcar. O ritmo é colocar o molho. O ritmo é fazer as pessoas se expressarem e encontrarem dentro das marcações rítmicas é encontrar espaços, abrir vazios provisórios. Jogo de capoeira. Estou jogando com você. Você colocou o pé aqui numa meia-lua, eu vou encontrar um espaço aqui para descer numa negativa, ao princípio do jazz. E vou ocupar um espaço provisório para poder virar meu corpo e te apresentar um outro mapa. Você vai ter que pintar esse mapa diferente. E é um jogo, tem elegância. Esse jazz floresce num país chamado Estados Unidos, que tem uma força global, descomunal, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que usa o jazz também na Guerra Fria, naquela treta entre União Soviética e Estados Unidos, que dominou o globo por décadas. O que a União Soviética afirmava para o mundo quando dizia socialismo é liberdade? Nos Estados Unidos, capitalismo é racismo. Capitalismo é segregação. Olha esse país aí, não é mentira. Olha esse país que vai bombardear os outros falando em liberdade. Olha como o povo preto está ali. E aí o que os Estados Unidos faz? Usa o jazz como música para exportação, da ideia de que somos legais com os pretos. Louis Armstrong era admirado pelos jovens nazistas. Tinha uma banca de jovens nazistas na Alemanha que ia ver o Louis Armstrong tocar na Alemanha. Então como que isso chega pra gente? Chega como uma forma elitista? Sabe como que muita gente descobriu o jazz na minha geração? Através do rap. Nos anos 90. Quando uma banca de jovens de lá, que tocavam aqui, a Tribe Called Quest, The Pharcyde, Guru, isso é um som que a maior parte dos DJs que está aí hoje com 50 anos ouviu. A cool like that, a cool like that. Os caras fazendo hip hop, mano, fazendo rap. Ancestralidade. Qual a ancestralidade desses caras? Os caras já tinham sampleado funk até dizer chega, não cabia mais. Ninguém mais aguentava samplear funk. Já tinham sampleado 500 discos de funk. Aí aparece esses mano, a Tribe Called Quest, fuça no disco do pai e descobre uns caras mais velhos. Tem até uns sons que ele fala, o pai fala pra ele, ei, isso aí me lembra bebop. Aí ele fala, ei pops, ei papai, você pode chegar ao abstrato através do hip hop. Eu penso que tem muitos princípios parecidos com os princípios musicais do jazz. Mas o jazz, ele realmente tem algo mais que é pensar a música. É dialogar criticamente, modernamente, com a geração que vem de antes. Esses caras, muitos passaram por escolas de música, outros passaram menos, mas estudavam muito jazz, né? Os caras estudavam ouvindo, estudavam lendo, outros não liam partitura, estudavam tocando. Aquela escola de viver 24 horas por dia tocando, atravessando cidades. E nesse clima de terror. Você só pode chegar numa cidade entre tal hora, você não pode usar o banheiro daquela cidade. Você tem 1 hora para sair da cidade, depois que todo mundo te aplaudiu, aquela mesma mão que te aplaudiu, pou, 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 nas suas costas. É uma hipocrisia, mas ao mesmo tempo está escancarado, né? Por isso que eu disse que talvez aprender os princípios do jazz aqui no Brasil seja o mais difícil. Porque a hipocrisia nem sempre se escancara aqui.
Então, eu sinto que essa é a base mental que faz aqueles caras cantarem como cantaram. Mas tem formação, tem muita formação. Se você ler as biografias das pessoas, em geral brancas, elas dizem, aprendeu a cantar no puteiro. Também, essas pessoas passaram por orfanatos onde tiveram aulas de canto, anos e anos. Por quê? Aonde cabe? E por que não cabe colocar que essa pessoa também teve uma formação? Por que não se fala que Jorge Ben estudou num seminário também, música? E por que sempre se coloca no campo do intuitivo? São sutilezas que você percebe que, para mim, foram também parte dessa base que gera esse ímpeto musical que faz o jazz. Há uma trança entre capoeira, jazz e várias manifestações, incorporações, expressões negras que, no meu sentir, acontecem quando você apresenta o seu estilo próprio, mas você só pode fazer isso porque está dentro de uma roda e tem a lógica do jogo, que é uma lógica preta, é uma lógica negra, africana e que se desenrola após a escravidão, em qualquer lugar daqui das Américas. É o jogo que permite a criatividade. Então o jogo é o ritmo, o jogo é o que pode fazer, o jogo é inventar um tempo, inventar lugares com o movimento do seu corpo, do seu canto, do seu sopro. E o jazz e a capoeira, na minha limitada percepção, elas são escolas vastas de contradições. Quando a gente fala em lógica eurocêntrica, lógica cartesiana, lógica moderna, branquitude, existe algo em comum nisso tudo, que é uma lógica, que alguns colocam no campo da dialética, que é uma lógica muitas vezes linear, é uma lógica que tenta, ou guarda, ou tenta falar, o encantamento não dá conta, a racionalidade é exigida para a compreensão das coisas. E numa roda de jazz está acontecendo isso. Os caras estão batalhando às vezes, mano. Os caras saem surrado de música. Como na capoeira, você pode apanhar que você não aguenta ficar em pé. E o pé do seu camarada nem encostou em você. Como que isso aí vai caber numa lógica racionalista de pensamento? Olha que escola de sensibilidades. O incompleto. Tão saborosa. É um sonho. É um labirinto do peito da gente que a gente nem caminhou nele ainda. Embaçado.